da Universidade Javeriana, em Bogotá. Lembramos a todos também que temos tradução, interpretação simultânea de inglês e português, porque todos estão nos acompanhando desde a África, Europa, Ásia, organizações, doadores, comunidades que seguem e trabalham com a ação humanitária. A comunicação efetiva se constrói promovendo a voz, a participação e a liderança dos atores locais em cada etapa do ciclo humanitário, desde o desenho até a ação das ações. A participação comunitária é muito mais do que um princípio da ação comunitária, é uma necessidade para construir soluções sustentáveis, pertinentes e verdadeiramente transformadora. Por isso, nós desenhamos este espaço que tem como título Fazendo uma Participação Comunitária Eficaz. Vamos discutir como gerar soluções de desenvolvimento junto com as comunidades, com o objetivo de ter um foco transformador que consiga realmente a participação eficaz e real. Hoje vamos contar com a experiência e a visão de Beatriz Quinguanas e Nailete Uzek, que vão compartilhar conosco os avanços, desafios e propostas que surgem a partir de um manifesto de transformação, um chamado, um apelo urgente para a gente repensar as práticas e pensar nos processos onde as comunidades sejam as protagonistas do início ao fim. Sempre, cada painel com algumas perguntas orientadoras que vão nos confrontar, que vão fazer repensar, ir mais além. A primeira é como conseguir fazer com que as comunidades participem de maneira ativa na tomada de decisões dos projetos. E já vimos também no primeiro painel os tomadores de decisões. Que papel os atores internacionais têm para facilitar essa participação? E obviamente, sem sobrepassar e inferir nessas dinâmicas locais. E a última, quais obstáculos comuns se enfrenta na implementação de projetos comunitários efetivos e como poderíamos superá-los? Então, eu convido as nossas duas expositoras, conferencistas, para que nos acompanhem aqui no palco principal. Eu as vejo muito tímidas com tudo que tem para dizer esta manhã, certo? E também contamos com um grande ator de ajuda humanitária para moderar esse painel. Eu vou convidar Andrés Felipe Martínez de Acnur para que seja o moderador deste espaço e dessas intervenções. E para vocês, por favor, anotem tudo, fiquem atentos, porque vamos abrir as perguntas para o público depois. Então, que seja uma grande discussão. Então, André, se você quiser, pode sentar aqui. Eu peço à equipe de logística para que nos ajudem com os microfones. Então, agora vamos ficar com essa discussão mais ou menos de 1 hora. Vocês têm o tempo aí que sempre vai contra vocês, né, nesse espaço para uma participação comunitária eficaz. Bom, então, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos os organizadores do evento, a Fundação Santo Ángel, a Cooperação Alemã e Europeia e os outros que eu tenha esquecido. E a Universidade Javeriana, sem dúvida, não? Bom, nós estamos aqui hoje para refletir um pouco sobre uma conquista, né? Sobre um hito que é a localização, que é o que vocês conhecem, o que alguns de vocês conhecem, que é o Manifesto pela Transformação. Este hito marca um pouco dentro dessa dimensão da participação efetiva, eficaz das comunidades na ação humanitária. Digamos que nós vamos nos aprofundar muito mais nesses princípios e recomendações que o manifesto expõe pela transformação, mas sem dúvida nenhuma o que marca aqui é o compromisso das organizações humanitárias internacionais em se apropriar e assumir o manifesto pela transformação nessa direção
para garantir o pleno direito da participação das pessoas e das comunidades na programação humanitária. Nesse espaço, já tivemos a colaboração da nossa colega, temos aqui Beatriz Quiruanas, que lidera o processo do CRIC no norte do estado do Cauca. Ela está com 2 processos muito interessantes na identificação de desarmonias e também na desidentificação e promoção de estratégias com os jovens no estado, uma situação de irmandade. E nós também vamos falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco. E também depois Nadiet, que nos leva até a fronteira da Venezuela, aos subáreos de Cúcuta, onde Nailet, desde a Fundação Cormune, ela se relaciona diretamente com as vítimas, com pessoas recém-chegadas agora mesmo, neste momento, e as pessoas que chegam desde a Venezuela, e então tem outros tipos de imigrantes e refugiados, certo, Nailete? E ela tem um contato direto com eles como base comunitária na cidade de Cúcuta. Muito bem. Eu não quero falar muito, nós temos 1 hora, que é um pouco longa, mas por que a importância do manifesto? O que a gente encontrou aqui é que o que o manifesto fez foi que nesses 2 anos, para dizer, o manifesto pela transformação, ele se descreve dentro da iniciativa Flagship, que vocês já ouviram falar, e o manifesto, o que ele faz é marcar uma melhor compreensão do que é uma participação significativa na ação humanitária em geral. E palavras mais ou menos, isso tudo quer dizer que é uma participação que muda e que ela tem a capacidade de modificar a ação humanitária a partir das capacidades das comunidades. A partir do exercício muda essa prática comunitária, também muda inclusive um pouco da identidade, o propósito humanitário, quando o manifesto traz consigo as prioridades das comunidades e a lógica da programação humanitária. E agora sim, hoje, a partir da percepção do meu papel, que é uma organização internacional dos temas das Nações Unidas, o que tem feito aí como resultado do Manifesto pela Transformação é um apelo cada vez mais claro à rendição de contas e também à transparência, o que já foi falado no painel anterior. E o chamado à transparência é que basicamente, os níveis que tem, alguns os chamam de envolvimento, mas alguns preferem chamar como a garantia da participação das comunidades. Dizendo tudo isso em outras palavras, é com uma visão nossa de atores organizacionais e internacionais. Bom, tudo isso para fixar todo esse contexto, em tudo que estamos falando do Manifesto pela Transformação, os nossos companheiros aqui vão falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar com a seguinte pergunta, Nailete e Beatriz. Por que vocês acreditam que a participação comunitária tem tido tanta importância nos últimos anos? E nessa última linha, por que a necessidade de um manifesto pela transformação na Colômbia? O que vocês querem dizer? Olá, buenos días. Bom dia a todos. Como meu companheiro disse, eu sou o líder de uma base comunitária. Eu vou colocar o contexto aqui. Quando muitos líderes se reuniram de todo o território e nós decidimos nos reunir, nos chamaram, colocaram a cooperação internacional, nós como comunidade e como pessoas que estão nos bairros e quando vimos
o problema que vimos que foi um sucesso. Tínhamos todos aí e vimos que tudo que tínhamos que fazer para que a coisa funcionasse foi excelente. Então, daí surgiu o manifesto. Então, isso foi uma reunião de líderes dizendo o que deveríamos fazer para que tudo funcionasse e assim poder avançar como comunidade e como território. O momento e a importância que o nosso manifesto tem é que ele reúne todas as deficiências que possam existir dentro das comunidades, dos territórios, dos bairros e das organizações. E nós descobrimos ao longo do tempo que definitivamente estar organizado e juntos é a melhor forma de caminhar, porque sozinho a gente não pode fazer nada. E isso tudo foi tão interessante e efetivo para nós como organização. E aí é o lema que é maravilhoso, principalmente na parte da migração, que é a que corresponde a mim, né? As decisões quem deveriam tomar são cooperação, organizações internacionais, mais os migrantes. E eu queria fazer um resumo, e podemos fazê-lo mais tarde. Então, por exemplo, o que é o manifesto e o que ele significou para nós neste momento, e o que ele reúne, cada ponto que tem, que seria muito interessante que todos pudessem levar esses pontos, seria muito interessante. E o manifesto, hoje, 2 anos depois de que ele foi feito, ele mudou muito, a situação em geral mudou muito em relação à cooperação internacional, mas em relação à pergunta, desculpem que eu vago muito, tá, gente? Mas em relação à pergunta como tal, a união dentro do trabalho comunitário... Ai, desculpa, eu estive no outro painel e eu gostei muito de uma palavra que eu acabei de ouvir, que diz: não é um trabalho voluntário, é trabalho humanitário. E é muito interessante que as organizações não vejam os líderes como pessoas humanitárias que podemos caminhar juntos. E é assim que funciona. Desculpem, gente, desculpem que eu divago muito. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a cada um de vocês hoje. Recebam esse cordial saludo e eu quero me apresentar como já o nosso companheiro Andrés disse. Eu sou Beatriz Kiguaná, sou politóloga da Universidade do Vale. E nesse momento eu estou liderando todo o espaço juvenil com o programa de jovens CRIC, do Conselho Regional Indígena do Cauca, CRIC. Quero agradecer a cada um de vocês pelo convite nesse espaço, como meus companheiros aqui falaram. Há 2 anos estivemos aqui, neste mesmo lugar no qual nós nos encontramos, nos reunimos, conversamos. E realmente fizemos algumas propostas nas quais nós dizíamos, nós comunidades, temos comunidades, mas essas comunidades, como vamos supri-las? Como vamos ouvir também essas comunidades? Porque de uma maneira ou outra, em alguns momentos, alguns espaços aconteceu que, por exemplo, chega uma organização, mas acontece que ela já tem tudo estruturado, tudo organizado, e muitas vezes a comunidade às vezes diz, não, nós precisamos mesmo é disso, e o que vocês estão trazendo não nos ajuda a fortalecer esse ponto. Então, realmente, como tudo se constrói através da comunidade, porque bem ou mal, nós que estamos no território, nos bairros, nas cidades, somos nós quem conhecemos os territórios e sabemos quais são as nossas necessidades, e a partir disso sabemos como podemos construir de uma maneira em conjunto, como podemos construir de uma maneira melhor, dialogando, conversando, como podemos resolver tudo entre todos. Essa é a finalidade. Então, se realiza o manifesto da transformação, de como ouvir essas comunidades de base, como ouvir essas comunidades que estão no território.
Então, fazendo como um pouco da introdução de por quê, então nasce esse manifesto e não somente estivemos nós aqui, vários povos estiveram aqui, muitos outros companheiros de outros bairros que já vinham liderando esses bairros, e isso tudo foi construído em união. Bom, a pergunta que nos fizeram antes, como realmente é a participação comunitária, ela tem uma grande importância. Nós sim falamos, conversamos. Nesse caso, falamos com a minha comunidade no Cauca, somos diferentes povos, temos 11 povos, 10 associações que vêm sendo construídas e nós temos muitos anos já nesse percurso. Então, nós sempre queremos nos focar em duas partes. Antes da participação, que estamos num espaço de vazão, e todo esse tema que antes não tínhamos, uma participação comunitária, algo que não tínhamos nem voz nem voto. Então, como realmente depois que as organizações começam a fazer tudo isso, nesse caso o Conselho Regional Indígena do Cauca-Cric começa a ter mais participação comunitária, como eu comentava antes com outras pessoas. Talvez em um determinado momento começaram 10 jovens, mas hoje somos muito mais. Vão 53 anos que nasce o Conselho Regional Indígena do Cauca-Cric, mas antes disso a gente já vinha trabalhando nesse espaço. Mas como nós fomos transcendendo e como vemos a importância de como ouvir as crianças, como podemos ouvir esse jovem, essa moça, né? A mulher, porque de uma maneira ou outra é muito importante ouvir o que eles pensam, o que eles estão sentindo, principalmente o que estão sentindo neste espaço. Se vamos falar do Cauca, o Cauca, ele é denominado como um território de que é muito forte o conflito armado. Mas, no entanto, apesar do que o conflito armado esteja dentro do nosso território, como podemos trabalhar, lutar contra esse conflito armado? E nós desenvolvemos algumas estratégias e eu falava como nós tiramos esses jovens da guerrilha, como tiramos esses jovens do conflito armado. E uma das estratégias que sempre usamos nos nossos territórios é o tema das habilidades artísticas. Quando realmente nós fazemos murais, painéis, dança, música, o jovem vem até você, a criança vem até você. E então são estratégias principais que viemos usando e através dessas estratégias nós podemos avançar no tema da participação política. Hoje as mulheres estão organizadas, os processos de jovens estão organizados, a guarda indígena também está organizada, que nós temos uma diferença de muitos anos, certo? Porque no processo de jovens já levamos 45 anos que viemos percorrendo, tivemos já assembleias políticas onde fizemos encontros artísticos e não somente com uma população pequena, mas também tivemos muitas participações de 1.000, 3.000 a 5.000 jovens, incluindo todos, crianças, jovens, adolescentes, toda a comunidade. Nós estamos a um passo de realizar o 4º congresso da Associação da Changualaquiwa, que faz parte de uma das áreas parte do Conselho Regional Indígena do Cauca-Cric, que pensamos que são mais ou menos mais de 15.000 participantes nesse espaço, mas também estamos a um passo de realizar o Congresso Regional Indígena do Cauca-Cric, que vai ser realizado na primeira semana de julho. E aí esperamos mais de 25.000 pessoas que possam participar, que tenham o direito e que eles possam conversar, dialogar e participar a partir de um espaço político, analítico e como realmente vamos propor o que realmente sonhamos daqui a uns 20, 30 anos. Então são espaços que nós também viemos trabalhando nesse espaço, que também tem a participação de uma comunidade indígena, é diferente da cidade. Eu não poderia falar nesse tema, nesse ponto, dizer sim, na cidade também podemos fazer isso, porque é um contexto totalmente diferente. Talvez a cidade não esteja no conflito armado, mas temos outros tipos de conflitos e violências que também abarca a nossa organização. Então, dessa forma, viemos trabalhando
desde este espaço, deste sentido, mas a partir desse manifesto se fortaleceu muito mais a participação comunitária. Por quê? Porque nós no Cauca trabalhamos de forma articulada. Às vezes são processos de base, as mulheres, os jovens e a guarda, nós trabalhamos articuladamente. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando tem processos de jovens que fazem suas assembleias, aí incluem-se os jovens e as mulheres. Entre todos nos ouvimos e as assembleias tradicionais nesse espaço o que faz é orientar e dar respaldo, mas as decisões são tomadas realmente pela assembleia, porque é a base e é a que toma as decisões de maneira e de forma política. Então eu gostaria de comentar um pouco sobre a experiência que realmente como trabalhamos no Cauca, como foi fortalecida a participação comunitária e quais são as tendências que tivemos, que levamos em consideração nesse espaço. Também temos as outras estratégias, as incidências políticas, formações artísticas, mas também tem as formações psicossociais, porque mal ou bem o conflito armado nos golpeou muito e nós tiramos muitos jovens da guerra, mas como vamos dar a eles esta segurança? Então, cada um dos processos com jovens, guardas e mulheres, nós temos as nossas casas de refúgio, onde realmente como recrutam os jovens às guerras, nós também damos essa segurança para eles, mas também damos para eles um espaço de formação psicossocial e emocional, desde um espaço pessoal, familiar e comunitário. Bem, vamos nos inspirar com as palavras de Nailete e Beatriz. Aí a gente pode ver um pouco 3 das recomendações expostas no Manifesto pela Transformação. Uma delas é trazida por Nailete, que vamos ser reconhecidos como autores com conhecimento, autores humanitários com expertise, dinâmicas, etc., no território onde a gente está operando. Se podemos falar na lógica do humanitarismo clássico, onde estamos operando, nos reconhecem como atores humanitários. Beatriz está falando dessa expressão. Às vezes as organizações trazem tudo já feito. Essa tem sido uma reflexão constante. Como podemos conseguir passar de levar tudo desde Bogotá a como podemos trabalhar com as comunidades no território? Alguns colegas que têm percebido isso têm desenvolvido algumas metodologias. O Warchild trabalha com a comunidade ADNUR, com as 2 comunidades, e tem percebido isso e tem trazido algumas metodologias próprias para ver as prioridades das comunidades com oferta e objetivo humanitário das organizações internacionais. Através de algumas recomendações, a gente encontra isso no Manifesto da Transformação. Em tudo o que tem a ver como nos escutam, e a escuta como um exercício, sempre trazemos isso como um exercício de escuta ativa. Mas isso, na nossa parte humanitária clássica, também tem transcendência na valoração dessas transcendências individuais, que começa a dimensionar as necessidades de um território, de um grupo populacional, etc. Eu queria motivar vocês para que vocês procurem também um manifesto na internet e consigam também correlacionar isso com o que fala a Beatriz e Nailete. Colegas, seguinte pergunta: o manifesto
é uma ferramenta entre muitas outras. Bem, falava da metodologia com participação comunitária que temos, as organizações internacionais. É um instrumento que espera trazer compromissos de diferentes atores, como bem falávamos ao começo, uma responsabilidade nesse sentido. A pergunta é como podemos aumentar o compromisso dos atores humanitários de desenvolvimento de construção de paz no trabalho com as comunidades. Estamos falando um pouco mais de compromissos, de chegar a alguns acordos de como podemos aumentar esse nível. Deixo e passo a palavra para vocês. Quando vocês falam de compromissos, eu gosto, porque é a corresponsabilidade que se tem entre as organizações. Minha colega fala, e claro, às vezes as organizações, quando vamos a um bairro, quando vamos a uma comunidade, já estão estruturadas. O que falam é, bem, vamos ter 25 pessoas de tal idade, já se estruturou tudo, e nos oferecem coisas que hoje não conseguem cobrir muitos assuntos. A gente tem feito o compromisso do manifesto e da cooperação deveria ser uma escuta. E esse é um dos fundamentos, escutar as comunidades, escutar as lideranças, que somos quem estamos percorrendo, fazendo esse percurso com as pessoas e que sabemos quais são as nossas necessidades. De fato, pelo menos em Cúcuta, com certeza, a gente tem feito uma rede de líderes, porque o vazio que temos institucionalmente, organizacional, internacionalmente, se tem feito muito grande. E hoje, entre todas nós, posso falar de uma rede de líderes muito importante, que tem uma população migrante vulnerável e temos dado passo para nosso trabalho, porque agora não só vemos aos migrantes, vemos as pessoas das comunidades vulneráveis para nós. E esse vazio que temos agora nos levou a nos juntar. Nos levou a nos reinventar. O compromisso hoje, e falo de hoje, depois de um tema de coisas que podem se sentir na rua, nos bairros, é reinventar-nos, é chegar com emprego, empreendimentos, mas não com assuntos de ir e voltar. Sempre falamos de um ponto de manifesto. Chegar e capacidade e nos deixar. E esse é o salva-vidas, o que vem depois. E graças a Deus eu me formei e aprendi tudo o que eu aprendi. Eu não sabia nada. Na Venezuela não tinha nada a ver com um trabalho desse jeito. Era só uma mãe em casa. Quando eu cheguei aqui com meu problema de imigração. E eu sou sobrevivente de violência de gênero. Hoje, graças a ACNUR e a muitas organizações que nos empoderaram, eu consigo ajudar a mulheres em assuntos de violência de gênero, com todas essas habilidades. Primeiro, os auxílios psicológicos, a capacidade instalada a gente tem, mas agora temos que nos reinventar para continuar, porque temos toda a capacidade e temos a capacidade de fazê-lo. Enquanto a cooperação é isso, é escutar bem. Não como diz bem minha colega, não devemos trazer um papel já redatado, não. O território espera, temos muitas pessoas.
Agora temos uma nova onda migratória, temos uns novos deslocamentos que estão chegando aos bairros, pelo menos em Cúcuta. Temos muitos assuntos de deslocamento, conflito armado, que está focado nos pontos, mas a ideia é, muitas vezes me falavam, não tem que me dar, me ensina a procurar. E as pessoas se acostumaram. Esse é um foco que a gente está mudando, porque já não é vou te dar, vou te ensinar a procurar. O assunto de empreendimento, ficar, rever como estamos, como vamos, como vai o empreendimento, como estamos e levar em consideração preparar as pessoas. E é isso que estamos reestruturando agora. Ao começo, a gente teve um abandono institucional, pessoal, porque e também fico com vergonha de dizer, eu sou assim para que me convidam. Eu devo dizer tudo. Ao nível pessoal também, eu tinha tenho um relacionamento com as pessoas de Acnur, pela minha preparação. Mas esse silêncio e esse vazio que deixou o apoio internacional tem feito que a gente não receba nenhuma ligação para saber o que você está fazendo hoje. E o que está fazendo você com sua comunidade, com essas pessoas que precisam ajuda. E eu fico com pena de falar, com muita vergonha, porque muitas organizações nos usam, mas estamos aprendendo assim, as más, fazendo disso uma oportunidade, definitivamente. Para dizer, se vocês estão nesse plano, é interessante que para seus líderes, essas pessoas que têm líderes, já não como organização, porque talvez não tenha essa cobertura, mas sim como amigos, esse tom de humanidade que nós, as lideranças, às vezes precisamos sentir, porque é bom que as pessoas te falem, você está fazendo as coisas bem, né? Sem recursos, sem dinheiro, mas você está fazendo um bom trabalho e que a gente se sinta orgulhoso do seu trabalho. Sempre falo coisas que não tem nada a ver, mas bom. Bem, uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui, e talvez nos vão desculpar, mas é como realmente a gente começa a falar desde aqui. Quando se diz como podemos ter o compromisso humanitário, acho que a grande tarefa que temos cada um de nós desde o nosso coração. E eu falava há alguns anos que as comunidades temos sido discriminados, estigmatizados. E na Colômbia temos muitos povos indígenas. E muitas vezes os povos indígenas somos vistos, as pessoas com nossa roupa, e às vezes nos vemos como uma minoria. E muitas vezes é como podemos dar mais oportunidades para todos os povos, porque não só temos o povo Nasa, também temos o povo Agua, os da Guajira, que precisa de um apoio. Como realmente precisamos fortalecer esses espaços, nos ajudar em essa ação humanitária. Desde a comunidade, de um outro jeito, a família também precisa, as crianças precisam.
Na maioria das partes, nesses espaços, se falamos de direitos, a grande parte da vulneração se vê das crianças, adolescentes e de mulheres. Nesse sentido. E baseados nisso, se vamos falar de compromissos, por parte e parte, como eu faço minha parte, mas também as organizações desde o Estado, desde o governo, como realmente vão dar o seu. Às vezes falamos o conflito armado está nos nossos territórios, mas às vezes temos uma guerra que não é nossa, mas a gente tem que viver com isso. E as pessoas que temos sido vítimas da guerra na população civil. E a maioria parte deles são jovens. No território podemos ter 15 mil habitantes. E desses 15 mil habitantes, 80% hoje é adolescentes, são crianças. Mas como podemos garantir esse espaço desde o Estado, desde as ações humanitárias, como podemos garantir essa segurança? Porque o recrutamento forçado nos povos indígenas é extenso. Agora já não tem interesse de se é menino, se tem 13, 14 anos. Desde os 10 anos, eles estão sendo recrutados de maneira forçada. Deixam até onde chegam. O compromisso seria como realmente podemos chegar a essa juventude e não só escutar, porque escutar podemos fazê-lo qualquer um. Mas como realmente podemos ir para a prática? Como podemos apoiar esse jovem, essa menina? Como podemos apoiar esses jovens do bairro que também estão em meio de uma briga, de uma guerra? A drogadição também está na nossa sociedade. Sem falar que no Cauca não vemos isso. No Cauca, realmente, hoje temos um alto consumo de substâncias psicoativas, coisas que antes não tínhamos, mas hoje se tem expandido em todos os territórios, em todas as cidades. E como podemos contrarrestar isso? E falo novamente, o compromisso é das duas partes. Pode ser que as comunidades consigamos ter muitas estratégias, desde as lideranças comunitárias consigamos ter muitas estratégias, mas se desde as organizações ou Estado não temos esse apoio, essa ajuda é muito difícil de contrarrestar. Com o pouco que a gente tem, podemos continuar trabalhando e aí continuamos nos fortalecendo nesse espaço. Eu falava que no Cauca temos muitos processos que temos fortalecido e como realmente temos recebido essas ameaças, esses atentados contra as lideranças juvenis, contra as mulheres, contra as lideranças sociais. Falávamos isso, a gente pode fazer muito, mas às vezes essas ameaças nos dão medo. E somos mulheres, somos mães e também pensamos nos nossos filhos. E às vezes o conflito armado, os grupos armados, quando a gente realmente, quando eles não podem com nós ou com os pais, vão pelo lado fraco. E qual é o lado fraco? Os nossos filhos, nesse sentido. Eu sei que muitas mulheres, muitos homens dos que estamos aqui, talvez muitos temos passado por essa dor de perda, porque temos perdido nossos familiares no meio de um conflito armado, de uma guerra. E desde aí, nos tem dado essa força de realmente nos levantar com essa força de fazer nossos aportes e ajudar outras pessoas, outros jovens e outras comunidades. Quais seriam desses compromissos mais eficazes nesse espaço? Vamos trabalhar desde as famílias, desde as crianças, porque é aí que temos uma base. É aí que temos a base. A gente já adulta, pelo menos temos um pouco de conhecimento, mas devemos deixar forças nesse conhecimento para dar essa incidência, essa consciência nessa semente que realmente está crescendo em casa. Na nossa língua, no Cauca, falamos desde a turma, desde a família. De Lipquek, falamos nós na nossa língua, que é onde está pai, mãe, os filhos, os avós, e desde aí começar a contrarrestar. E eu, escutando a Beatriz, eu falo.
Falo para a cooperação, para as pessoas das organizações que estão aqui. O jeito de chegar às comunidades, e falo desde meu ponto de liderança, é o autocuidado. Eu sempre tenho falado, as organizações nos empoderam e nos falam e nos ensinam esse trabalho, mas não nos falam como nos cuidar. Então, é importante. Hoje falo da atualidade. Há 2 anos, talvez, a gente não estava vendo tanta violência. Mas hoje, e faço a sugestão, autocuidado é trabalhar em assuntos onde as pessoas e as lideranças que estão se formando falem, cuidado, não vamos ter isso. Desconhecimento. A ideia é trabalhar com os que cuidam. Somos muitos mãe, pai, mas os líderes também cuidamos das comunidades. Trabalhar com os que cuidam. Assuntos de ensinar a se cuidar. E também assuntos de autocuidado, habilidades e algumas destrezas. Isso também seria bom deixá-lo aí em qualquer lado, porque vai ser bem recebido. E é o jeito, talvez, de mudar algumas atitudes. Porque se é pela paz, a gente está em assuntos de paz. É muito difícil, porque se desde o lar, como falamos, se desde casa não promovemos os valores e ensinamos a drenar essa raiva, na rua sempre vamos ter pessoas reativas. Isso pode trazer conflitos e tudo. Vocês sabem um pouquinho mais do que eu disso, mas eu deixo esse comentário na mesa. Lembrando também um pouco, devemos salientar também que muitas das comunidades também falam que estão cansadas de tanta formação, que realmente se veja o impacto, que o impacto consiga se contrarrestar nas diferentes harmonias territoriais que se apresentam nos espaços de vida. Nesse sentido, vou falar um pouco da experiência. A gente, desde o processo juvenil, a cada 2 anos, fazemos um encontro no que realmente se faz um posicionamento político. Fazemos algumas análises, revemos a avaliação do contexto territorial, como realmente estamos como jovens, como meninas, e estamos apontando a que realmente, se temos alguma diferença, quais seriam essas estratégias ou novas estratégias nas que poderíamos contrarrestar esse espaço. Mas devemos salientar um pouco que as comunidades indígenas também têm o patriarcado, que claramente vem desde a história. Mas a gente conseguiu contrarrestar esse espaço, porque em alguma comunidade se falava com uma colega que, tristemente, alguns povos ainda não conseguiram que as mulheres consigam ter essa participação comunitária, em que as mulheres possam ser salientadas como líderes comunitárias. Ainda se tem um medo de que realmente é o homem que está, e como podemos ajudar esses povos para contrarrestar esses espaços? Que a mulher consiga sair do seu território, da sua casa também, para chegar a essas portas e fazer os seus aportes à comunidade. Todos esses momentos são experiências que passamos os povos e, como bem falávamos no Cauca, ainda está presente. Não devemos dizer que não, mas devemos dar a oportunidade de que a mulher hoje lidere, que seja uma autoridade. Temos algumas mulheres que são prefeitas, que também têm chegado a fazer parte do governo nesse espaço. Então, acho que também temos tido muito ganho através da luta, da manifestação.
que realmente tem sido parte das comunidades indígenas e Conselho Regional Indígena do Cauca. Também falar que quando falamos de como realmente podemos construir essa paz, como podemos construir a paz. No Cauca, podemos falar de uma experiência muito interessante, que a cada 2 anos a gente faz encontros artísticos culturais. Nesses encontros artísticos culturais, o ano passado a gente fez o processo de jovens como CRIC, mas também como a Associação Chagualaquigua, que é um movimento juvenil, o qual, o ano passado, na zona norte do Cauca, tivemos a oportunidade de receber a mais de 35 grupos artísticos. E esses 35 grupos artísticos estavam formados por meninas, adolescentes, meninos, pais de família, mães, onde recebemos a mais de 500 jovens no espaço e que dá a oportunidade de se apresentar para fortalecer essas habilidades artísticas. Sabemos que muitas vezes contrarrestar isso não é fácil, porque, como bem falei há pouco, às vezes recebemos muitas ameaças, recebemos atentados porque somos organizadores, dando oportunidades para as crianças. E quando um menino ou uma menina você é levado a esse espaço de representação artística, todos querem fazer parte disso. Como realmente podemos evidenciar e ver esses processos também? Então, eu queria falar um pouco disso, da estratégia artística no Cauca, que tem sido principalmente para contrarrestar a guerra e os grupos armados. Bem, novamente podemos ver as realidades comunitárias, as experiências de Nailete e Beatriz, com outras das recomendações do manifesto. A gente falava de nos reinventar. Esse é um comentário um pouco isolado, mas esse chamado que é feito pelo eixo humanitário, em toda essa lógica de transformação do sistema humanitário global, e um chamado desde a mesa, que é um chamado para ser pensado fora da caixa, onde temos feito essas ações comunitárias ao longo dos anos. Mas esse é um comentário que eu estava trazendo. Acompanhado disso, estava falando na Ilete, que temos uma capacidade instalada, embora essa presença humanitária não é sustentada. E claramente não se conecta com o nexus, com essa consolidação da paz e do desenvolvimento. Então, faz um chamado do Manifesto para a Transformação, que tem 10 recomendações para a sustentabilidade das ações. Aqui está no documento. E depois, Beatriz fala de uma expressão pelas duas partes. Vamos fazer um manifesto. Na recomendação, talvez 7 ou 8, faz um chamado a essa prestação de contas e a aprofundar, não nos mecanismos sofisticados de prestação de contas, onde o beneficiário da ação humanitária possa mostrar suas diferenças no processo humanitário, sua inconformidade. E essa prestação de contas que deve ser baseada no que é uma prioridade para a comunidade, em um diálogo, aí sim, num diálogo que consiga gerar sustentabilidade no tempo através dos processos de prestação de contas, mas que além disso nos dê uma extensão da ação humanitária e conectar essa ação humanitária com atores-chave.
hoje, em meio dessa incertidão pela crise dos atores chaves, que são as autoridades locais, regionais dos territórios e que talvez também podemos ter alguns atores privados que conseguem ter um papel chave no desenvolvimento dos seus territórios. Muito bem. Baseados nisso e o que falava do treinamento, na ILET, depois do manifesto, o grupo de participação comunitária conseguiu refletir um pouco das metodologias que estão sendo implementadas com todos nós e todos vocês em cada uma das suas organizações na ILET. E a gente encontrou que a recomendação que achamos que nos dá a oportunidade de que não seja nem muito nem pouco em esse intercâmbio de capacidades é dizer, a gente sabe que temos chegado com algumas capacidades, mas também com esse intercâmbio de capacidades por parte do seu conhecimento e expertise, que também vai ser bem recebido pelos profissionais humanitários. Pensamos que continua sendo importante, mas talvez poderia ser canalizado de maneira apropriada no contexto comunitário, nesse tipo de treinamentos. Agora, vamos com a nossa última pergunta e também convido, se vocês tiverem alguma pergunta, vamos aproveitar o nosso tempo para fazê-las e tentar respondê-las. O Manifesto pela Transformação fala de partilhar saberes, de entender as comunidades como pares e seus parceiros na resposta. A pergunta é: qual é a recomendação que poderiam partilhar para o futuro próximo para que essa participação comunitária e ação comunitária seja uma realidade? E aqui na ILET gostaria de te convidar. Vamos salientar algumas recomendações que tem o manifesto que você falou que tinha. Se temos alguma adicional ou alguma recomendação, podem fazê-la. Bem, algumas recomendações para que a participação comunitária seja uma realidade no futuro próximo. Isso se escuta muito bonito, mas eu gostaria de falar uma coisa. Garantir condições reais na participação. Não podemos ter participação se as pessoas devem escolher entre ir para o trabalho ou ir para uma reunião. Devemos reconhecer o tempo e o saber comunitário como parte do desenvolvimento e retribuí-lo de maneira digna. Às vezes acontece comigo, às vezes eu não vou, mas eu tenho que trabalhar, né? E, de fato, isso está como tudo dentro do manifesto. E ele diz: vamos sair para a conclusão que as lideranças deveriam ser reconhecidas financeiramente. Porque se sem líder, termina uma organização. Sem organização, a cooperação não pode chegar aos bairros, deve estar liderada por um líder. E falávamos, isso deveríamos ser reconhecidos de jeito que a gente não tenha que tomar uma decisão. E de fato aconteceu comigo, com André. Eu não consegui ir a várias reuniões por assuntos financeiros e de trabalho, obviamente. Isso. Que as decisões não sejam tomadas antes de consultar. A participação não pode ser um requisito fundamental. As comunidades devem ter uma incidência real, desde a formulação até a avaliação das políticas e os projetos que chegam para o bairro, para os bairros, para a comunidade e para o território. Investir em processos, não só nos eventos. Temos organizações, e falo bem minha colega, e muitos sabemos disso. Vão entrar em contato com você, tiram foto de você. Essa é a instrumentalização da que sempre temos falado. Tiram uma foto de você e essa é a foto que tem valor. A capacidade, o treinamento é legal, mas não é ir uma hora e não voltar mais. A participação deve ser inclusiva.
A participação não se constrói em uma oficina, em uma assinatura, se constrói no acompanhamento contínuo, na formação, na confiança que se constrói no longo do tempo. E falávamos no manifesto, presença, permanência e revisão das coisas que acontecem. E com a experiência podemos ver que nem tudo é ruim. A gente tem tido boas experiências, boas práticas, e seria algo legal que as comunidades, entre as comunidades ou entre as organizações, conseguirmos dizer o que tem acontecido de bom ou como temos avançado nesse tempo. Mas, bom, essa poderia ser outra recomendação. Fortalecer a organização comunitária autônoma. Sem organização não temos sustentabilidade. Devemos apoiar as lideranças existentes sem se apropriar dos seus processos e promover novas lideranças desde a parte local. Eu sempre faço minhas apostas à liderança emergente. Passar conhecimento. Isso é feito desde a base e com o apoio das organizações vai ser muito mais fácil. Fazer o manifesto uma ferramenta viva, que cada comunidade, cada município, cada ator internacional consiga usá-lo como guia, consiga adaptá-lo à sua realidade e com compromisso. E eu vou fazer insistência, vamos fazer o nosso, e a gente sabe, e vamos nos apropriar. E motivo vocês para que leiam. Qualquer coisa, eu tenho aqui um resumo que posso compartilhar com vocês. Bom, uma das propostas que eu gostaria de comentar com vocês é que a recomendação é que realmente se poderia e como podemos avançar nesse processo em relação à participação comunitária, que isso realmente se torne realidade. Da minha parte, como nós falamos como organização juvenil, nós trabalhamos muito sobre o tema da irmandade. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. Isso significa, a irmandade significa intercâmbio de experiência. Isso significa que o movimento juvenil do Chococoi, durante os 45 anos do processo e o programa Mulher, da mesma forma com a Guarda Indígena da Zona Norte do Cauca, tem sido os processos ao qual deram o início de que as outras áreas se fortalecessem, também que começasse os programas de jovens, mulheres e guarda para essas áreas indígenas do Cauca-Cri. Onde eu quero chegar aqui é que as 10 associações que conformam o CRI, todas essas áreas hoje estão os processos de jovens, mulheres e também os processos de guarda. Então, desde esse ponto se começa realmente a começar a irmandade do intercâmbio de experiências e que esse movimento ele tem sido reconhecido a partir desse espaço, porque sempre sonhávamos em ter um programa de jovens CRIC a nível regional e há 20 anos nós temos esse processo Jovens CRIC, que o movimento juvenil leva já 45 anos, mas obviamente somos do mesmo processo, uma única casa, uma única organização. Então, manifestamos um pouco sobre essa irmandade, como intercambiamos experiências com os povos, também comentar a experiência que tivemos em relação ao intercâmbio de conhecimento, experiência com os da primeira linha da parte social de Cali. Tivemos alguma parte de conversação com eles, porque nós jovens indígenas no campo, o que vem acontecendo? Perdemos alguns jovens líderes neste processo, mas eles também perderam jovens quando aconteceu essa explosão social, certo? Então, também trabalhamos um pouco sobre a mesa interétnica, que nesse momento indígena com camponês e o afro tinha aí um conflito de que eram ouvidos por todos os lados, mas depois do acordo, da assinatura de paz,
pensamos como poderíamos trabalhar junto com eles, como poderíamos estar 100% de acordo com eles, porque nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo a gente resolve de um dia para outro, querer resolver e solucionar algumas dificuldades e falências que a gente tem como povo, mas de alguma maneira ou outra conseguimos trabalhar juntos nesse espaço e como realmente incluímos tudo isso dentro da organização e dos nossos processos, porque de uma maneira ou outra no Vale do Cauca a maior parte dali é uma população indígena, mas não podemos desconhecer que tem os afros e os camponeses, e muitas vezes, às vezes até é engraçado para gente, porque às vezes o indígena também está casado com um afro, então às vezes formamos família entre nós. Então, não é ideal que a gente esteja brigando quando estamos no mesmo território. Então, temos que continuar a conversar com eles e também ter essa irmandade com o povo afro. E quando vemos a realidade, a gente diz, isso realmente é muito bonito. Quando entendemos o processo, mas também pode acontecer que tem alguém por aí que diga, não, eu não gosto disso. Então começamos a criar algumas falências e debilidades nos nossos processos. Também falamos sobre o que tinha no manifesto, que tinha algumas recomendações muito importantes de não nos fechar muito. No caso, tem organizações que a gente apresenta os projetos, mas vem com o limite de rango de idades, número de participantes, e se vamos aplicar a uma comunidade, a um bairro, se dissemos que é simplesmente para 60 pessoas, mas se num território a maior parte é de jovens, infelizmente, então não é muito o que a gente possa fazer. O que nós fizemos então? Às vezes chegaram algumas organizações há alguns anos que nos disseram, não, nós somente podemos atender adolescentes de 15 a 17 anos ou simplesmente 20 a 25, quando num território tem mais de 4, 5 mil jovens. Então, como podemos trabalhar assim? Então, procuramos uma estratégia que são articulações do projeto. Se tem organizações que nos apoiam, ok, nós recebemos nesse espaço, mas como realmente podemos começar a fortalecer e como nos incluímos neste espaço, que seja de uma forma aberta, porque de uma maneira ou de outra, nas nossas comunidades tem crianças que são muito analíticas. Então, os tempos mudam e hoje as crianças também estão analisando como está o contexto territorial, porque a educação também muda, a educação formal e não formal tem mudado todo esse contexto. Então, desde esse ponto, temos que ver como iniciar e trabalhar esses processos. Outra coisa também que falamos é que os recursos que realmente são assignados cheguem às comunidades. Por quê? Porque muitas vezes passa de intermediário por intermediário e a maior parte dos recursos, às vezes, ficam num tema de talento humano. Então, se vamos estruturar um talento humano, que realmente sejam as mesmas pessoas ou os mesmos líderes dos territórios que possam realmente assumir esse talento humano, levando em conta que estão no território, conhecem o território, conhecem sua comunidade, sua gente e que possa trabalhar de uma maneira em conjunto. Há um tempo mencionava que esses projetos também sejam formulados através das comunidades, dos bairros, porque eles conhecem mais do que ninguém todas as necessidades neste espaço. Então era isso que eu gostaria de ressaltar, os compromissos e as recomendações que devem partir desde esse ponto da comunidade e do território. Bom, temos duas perguntas, uma aqui e outra lá. Vamos passar o microfone. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer, eu sou Lorena Ponsado, do Processo de Comunidades Negras, PCM. Eu tenho uma pergunta, porque chama muita atenção o que a companheira falou em relação à dignidade no marco da liderança. E eu gostaria de perguntar, então, mais que tudo é um exercício de perguntas. Eu acho que vocês poderiam até falar um pouco mais sobre o tema, mas eu tenho uma pergunta. Como essa retribuição digna, de maneira digna,
que não chega às mulheres, que a gente vê que está atravessado um exercício como com mulheres que são mães, líderes, trabalhadoras, que elas estão envolvidas em diferentes espaços e aí não tem uma dignidade no trabalho e também não tem no processo organizacional. E a segunda é que tem muitos desafios na parte da atenção humanitária. E eu acho que pode ser um desafio também no nosso marco como organização local. Como podemos abordar a instrumentalização de algumas lideranças ou a instrumentalização das comunidades, das organizações menores por algumas lideranças? E isso nos levou ao mesmo tema da dignidade, para que nós possamos refletir como organizações locais no marco dessa instrumentalização, que a gente sabe que são exercícios que levados adiante pelas as organizações internacionais, pelas ONGs, e nós também estamos replicando algumas ações que estão vendo prejudicadas em alguns territórios. Eu vou ficar aí. Gracias. Muito obrigada por tudo que as companheiras falaram. Bom, sobre o que a Nailet falou, provavelmente quando se desenhou o projeto na época, não estava prevista essa mudança que vocês comentaram, né, como resultado do trabalho que foi feito na comunidade de vocês. Que coisa, não? Estamos perdendo o mais importante, porque a gente não pensou colocar aí o marco biológico que a gente pareceu que era tão ambicioso que a gente acabou não colocando, certo? Então, tudo isso me impacta muito, porque sim, nós vemos que isso realmente acontece e não sabemos o que fazer com esse tema, com esse processo de mudança que a gente pode observar perfeitamente que são mudanças na família, entre o relacionamento dos membros da organização, entre as entidades. Surgem algumas mudanças que ficam, de uma certa maneira, órfãos, como documentação, aprendizagem e a consciência disso tudo que foi vivido. Eu acho que a gente não tem visto de uma maneira suficiente os trabalhadores comunitários de uma melhor maneira, que não vão entregar uma mensagem com uma flecha num único sentido. Eles também vivem um processo muito intenso, que também não ficam registrados, que não são intencionais, mas a prática provavelmente as comunidades ganham muito com isso, mas os trabalhadores humanitários também ganham muito com essa interação. Porque se nós fazermos isso mais explícito, talvez o tema do autocuidado vai surgir e vai surgir uma oportunidade para ambas partes. Porque a forma em que os trabalhadores humanitários vivem não é normal, certo? Eu conheço muitos casos de que depois de terminar um projeto praticamente precisa de uma cura do sono por 6 meses, porque a gente realmente fica acabado. É um tema muito grande e é um tema que nós temos que colocar dentro dessa parte. Dentro desse marco, tem uma outra interrogação aqui, parece um pouco sobre a inquietude da companheira anterior. Isso, por exemplo, na parte de remunerar aos líderes, me assusta um pouco, porque começa a se criar compromissos e uns direitos adquiridos que são muito complicados, certo? Nós, na Venezuela, nós temos umas leis de trabalho muito complicadas, que conseguiram, por exemplo, voluntários que trabalhavam em algumas organizações não governamentais processaram porque
mostraram que tinha uma ligação laboral com a organização que estavam trabalhando e a organização teve que pagar a indenização. Então, eu somente lembro mais ou menos disso. Acho que nós temos que encontrar uma solução sobre isso, que seria basicamente que a comunidade recolhesse um valor, um orçamento. É uma ideia, mais ou menos. É que eu gostaria que vocês me ouvissem. Em relação à situação de como sair, de como terminar a relação da comunidade, foi desenhado muitas estratégias justamente para a saída, mas como tudo foi sido muito rude em relação à suspensão, a organização não pôde fazer isso. Então, acho que tem um chamado, porque todo o tema rígido que temos, que nos impõe não somente a organização, mas a gente vai acabando também adquirindo essa rigidez. Nada diz que a comunidade não pode seguir. Tem alguns protocolos que nos recomendam uma relação mais estreita, pessoal, porque se confundem os planos. Então, certamente aí tem um aspecto que está dentro do debate, mas eu acho que é menor. E a última coisa que eu gostaria de expor aqui é que vamos ter cada vez menos dinheiro. E a meta, então, vai ser não somente 40, como Beatriz, mas vamos ter que as metas vão ser ainda menores. Nós temos que ver quais são os mecanismos, esses que foram eleitos, que processos de recrutamento, que seja um processo muito sério, que seja, nós selecionamos as pessoas que realmente vão se comprometer, que vão replicar e que vão chegar aos 200 que o projeto não vai poder chegar. Então, cada vez mais vamos fazer as perguntas de como podemos chegar a mais pessoas com os recursos que temos. Esse é um desafio geral que cada um tem. Bueno, agradecerles por... Bom, eu quero agradecer pelas intervenções. Eu acho que tudo que vocês expõem mostra o significado que é para cada organização e todos esses processos que muitos casos, desde as diferentes lideranças, inclusive vem sendo desde o território onde, inclusive, para muitas organizações humanitárias é difícil entrar, chegar e saber como se manter em territórios cada vez mais controlados pela violência. Então, temos aí vários desafios, mas eu tenho uma pergunta mais que tudo dirigida à escola e às instituições educacionais como um cenário de participação e proteção às crianças da Colômbia. Na Colômbia, recentemente, desde 2023, ela assinou uma declaração de escola segura. Mas, infelizmente, e acontece muito, e isso está muito claro, mas na prática e no território e numa Colômbia tão diversa, isso acaba sendo e continua sendo um desafio. A minha pergunta é um pouco sobre, desde a liderança que vocês exercem, como tem sido esse relacionamento com as escolas, com o direito à educação para as crianças e os jovens. E, sobretudo, com o fortalecimento desses espaços com um ambiente mais protetor, por exemplo, como a prevenção do recrutamento ou também de ataques às escolas por parte de todos os atores armados que estão presentes nesses territórios, tanto rurais como urbanos. Bom, isso sempre me causou muita paixão. E, de fato, está presente no manifesto. Não é o financiamento como tal, como você disse, que seria um emprego e algo legal, certo? E nós falamos sempre, e eu repito, isso está no manifesto, onde as organizações acompanham as organizações de base comunitárias em projetos
que vão diretamente à comunidade, onde as organizações tragam projetos sem que tenham tantos intermediários e chegam à comunidade, e que seja isso inclui os líderes, e que os líderes sejam os que gestionem esses projetos. Mas aí acontece algo, e isso nós já comentamos. Aconteceu que nos preparam, mas não nos ensinam a fazer um projeto. E aí temos uma falência. E tem uma recomendação final, se vocês quiserem, é ensinar a pescar, né? E não dar o pescado, porque se alguém me ensina e eu aprendi, eu estou aprendendo, não acreditem, não é fácil para quem começa do zero. E foi falado pela minha companheira do Equador, que é a Diana. É deixar a capacidade aí instalada e fazer isso que é ensinar a fazer um projeto, a gestionar o projeto, é ensinar a todos sobre a ferramenta. Isso vai liberar a cooperação e também o desenvolvimento internacional e também vão nos dar recursos. Se nos dão a oportunidade, vamos poder fazer isso, claro. E também vamos poder ter uma melhor qualidade de vida, uma dignidade da vida. E eu sempre falo da dignidade com os meus companheiros, porque isso é muito importante, pelo menos da minha parte migratória. Eu vim de um outro lugar, que eu vim do meu lugar natal para viver em outro lugar, e eu tenho o direito de viver com dignidade. E tem muitos problemas aí, porque nós temos muita parte de xenofobia e tudo mais. E então, tudo que tem passado é instrumentalização. A organização nos vem ajudando tanto que às vezes a gente tem que recusar algumas coisas, e recusar algo é um pouco estranho, certo? Mas, por exemplo, às vezes a gente faz uma foto e tudo bem. Então, nós temos a capacidade de rever. A gente já sabe o que é a valorização, certo? E às vezes a gente diz não. Então, para eles vai ser algo terrível, mas para nós vai nos liberar, e vai nos liberar um pouco dessa utilização. E a partir das lideranças, se nós passamos por isso, e eu digo de maneira particular, tá? Eu, como líder de base comunitária, eu tento de fazer isso, e eu digo, isso vai explodir, tá? Então, eu tento não usar e tudo isso, porque isso é muito ruim e a gente se sente mal. Em relação à educação, sim, isso aqui já vai terminar, isso vai explodir, sim, o tempo. Bom, eu sei que fizeram várias perguntas, nós podemos continuar com o tema na sala 4 aqui fora. Bom, eu quero agradecer a todos, a Nailete e a Beatriz, principalmente. Eu quero terminar dizendo uma coisa: o Manifesto pela Transformação, o que ele tem feito para as organizações internacionais é renovar um pouco a pergunta sobre a identidade e o propósito da ação humanitária aqui na Colômbia e talvez aqui na América Latina. E com isso, por isso, o Manifesto pela Transformação é vigente e está disponível para vocês. Por isso, muitas organizações já assinaram isso e assumiram esse compromisso. Então, esse é o aporte para essa discussão sobre a localização. Muito obrigado a todos. Aplausos, então, pessoal, para esses conferencistas, para o moderador. Então, deixamos a tarefa aqui para quem não leu o manifesto, que o leia para poder seguir incidindo e aportando. Muito obrigado por tudo que aportaram aqui e também por este painel tão enriquecedor. Então, vou convidá-los para sair pela porta de lá e nos convidam a ver todos os estandes dos parceiros locais que estão aqui no lado de fora.
que vamos ver todos os cartazes, os estandes e vamos nos reorganizar em 10, 15 minutos para voltar ao auditório mais uma vez. Então vamos sair pela porta à minha direita e a quem estão nos seguindo através da transmissão, nós vamos ter uma pausa de 1 hora, nós vamos retomar a agenda a 1 hora da tarde e esses são os horários para continuar com o segundo Congresso de Localização da Ação Humanitária América Latina e do Caribe 2025. Não se desconectem, a gente se vê em 1 hora. Muito obrigada.